Ok. Então, eu gostaria de começar a aula de hoje, tá certo? Informando aos senhores que nós vamos continuar a falar sobre o tema da proibição Basar Halav, tá certo? Hoje enfocando sobre o ato de comer uma refeição de carne depois que a gente já comeu uma refeição de produtos derivados do leite. Um queijo, por exemplo, tá certo? Então, assim, o que a Guemará, tá? Ela vai dizer sobre isso. A Guemará, no Tratado de Hulin, e também o Shulchan Aruch, que é Halahá, eles vão dizer que não é necessário esperar, tá certo? Embora a pessoa tenha que lavar as mãos e a pessoa tem que enxaguar a boca com comida sólida. É assim que está escrito. Ou com comida líquida, quando for comer carne de um animal. Então, qual é a explicação de uma comida sólida, uma comida líquida? O que é isso? Isso é pão, tá certo? Lá na Idade Média, naqueles tempos mais antigos, as pessoas tiravam o sabor, tá bom, da refeição da boca, mastigando pão. Então, a Guemará Hulin e o Shulchan Aruch, eles vão dizer isso. O Sefer HaKashrut, que é uma outra fonte, ela vai dizer que nós devemos escovar os dentes, ao invés de enxaguar a boca, com alguma comida sólida ou líquida. Então, assim, ao invés de colocar pão e mastigar pão, a pessoa tem que escovar os dentes, tá certo? Outra fonte, que é o livro do Zohar, vai dizer que deve-se esperar, até mesmo quando se come carne, depois do leite, tá certo? E o Beit Yosef, essa fonte vai dizer que o Baharam também esperou depois de comer leite após ter um acidente, porque naquela época ele comeu um queijo muito duro e esse queijo ele ficou alguns pedacinhos entre os dentes dele. Esse aqui é o acidente que ele diz. Então, quando ele encontrou esse queijo dentro dos seus dentes, ele se deu conta de que se ele comesse carne logo depois, ele iria misturar os dois. Então, ele ficou assim meio que tendencioso a esperar mais um tempo para comer, tá certo? E a fonte Yabia Omer vai dizer que os sefaradim não precisam esperar, tá certo? Então, assim... Pois não? Olá, gente, aqui é o Rabino Abraão, peço desculpa. Tá, Abraão, seja bem-vindo. Para a gente poder entender um pouquinho, a Nogá está do meu lado, a senhora Nogá, a doutora Nogá está do meu lado aqui, tá? Só para vocês entenderem uma coisa bem interessante, para que a gente possa desmistificar mais, tá? O que o Rabino Meir está falando é umas humbrot, são costumes, tá? A Alahá, ela não vai te cobrar que você espere meia hora depois que você comeu queijo, a não ser queijo duro, né? Hoje, quais são os queijos duros? Ninguém vai comer um parmegiano inteiro, né? Aqui em Portugal, tem lá na região lá onde eu vivo, lá na Serra da Estrela, aqueles queijos duros. Aqui em todo Portugal. Mas não é costume, tá? Se espera meia hora com queijos duros. Por favor, Rabino, desculpa, mas eu precisava. Não, você está muito certo. Sobre queijo duro, gente, o Remá, ele diz que quando a pessoa come um queijo duro, o costume é esperar 6 horas, tá certo? O Taz, ele vai dizer que essa restringência somente é necessária de acordo com o Rashi, porque fica um gosto na boca. O queijo duro deixa um gosto na boca, mas não fica de acordo com o Rambam, ou seja, aquela parte que fica queijo entre os dentes. No caso do Rambam, falava da carne entre os dentes. Só que teve um acidente que a gente já falou um pouco anteriormente, sobre o fato que aconteceu com Maharam, que é narrado no Beit Yosef, em que ele percebeu que havia queijo no seu dente. Só que esse queijo duro, tá certo? Ele é algo que daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre as opiniões se ele ainda existe ou não, tá? Então, quando se tem que comer um queijo duro, como o Rabi Avraham falou, quanto tempo se deve esperar? Então, a gente vai entender que, segundo o Remá, deve-se esperar 6 horas, ou deve-se esperar o tempo que é costume da família esperar, tá certo? Cada tradição, cada família tem um tempo de esperar entre as refeições,
mas o Remá diz que tem que se esperar 6 horas de preferência, tá certo? Já o Shar, que é outro comentarista, vai dizer que deve se esperar apenas 1 hora, tá certo? O Taz e o Sefer HaKashrut, eles vão com o Remá e dizem que tem que esperar 6 horas, tá bom? Já que a maioria do grupo é um grupo que vai ser sefaradita, então, assim, como que é a prática sefaradita? Então, eu pesquisei um pouco para vocês sobre o que diz o Ben Ishai. O Ben Ishai diz que depende do tipo de queijo. Dependendo do tipo do queijo, então tem períodos assim de tempo que a pessoa espera. Já o Rav Ovadia Yosef vai dizer que não precisa esperar nada. Tá certo? A opinião do Rav Ovadia Yosef é de que não precisa esperar. E a opinião do Sefer HaKashrut é de que precisa esperar 1 hora, tá certo? Entre uma refeição de leite para poder comer carne depois. Então, gente, qual é que é esse status desse queijo? Tá certo? Que o pessoal chama queijo americano ou queijo amarelo, que é a determinação que tem na literatura. Então, o Shevet HaLevi, que é uma outra fonte, vai dizer que esse queijo americano e esse queijo amarelo que tem por aí, eles devem ser considerados e tratados como o queijo duro que fala a halakha. Só que o Rav Weitman e o Kitzur Shulchan Aruch vão dizer que a maioria dos queijos que existem hoje em dia não são considerados esses queijos duros de que fala halakha. Não sendo considerado queijo duro, não se deve esperar nada, tá certo? Rabino Abraham, se eu gostaria de falar alguma coisa? Claro, eu queria só comentar uma coisa, como aluno do Rabino Boaz Parcher, quando eu escuto essas coisas, eu fico... Quando eu comecei a estudar o rabinato, isso já se faz lá uns 5 anos com o Rabino Parcher, uma das coisas que era difícil para eu entrar era conhecer... Toda vez ele falava Remá, Taz, Rashi e... todos esses nomes. Então, eu como rabino aqui, talvez o Rabino Meir vai me ajudar também, a gente vai fazer lá no questionário, lá no grupo do WhatsApp, o que eles significavam, tá? Não vamos dar tudo mastigado, vocês vão ter que procurar depois, tá? Saber o nome dessas pessoas, quem foi Taz, o que está falando do Rashi, o que está falando todos esses nomes, para que quando a gente for na aula mais... alárrica, mais organizada com o Rabino Meir, né, que ele traz as fontes, a gente já saiba das pessoas que a gente está falando. Hoje, pela manhã, eu botei lá o Rashi, né, a historinha de Rashi, quem assistiu, olha, gente, eu não boto lá para inglês ver. Vocês assistam aquilo, porque vai poder ajudar quando vocês estiverem aqui na sala, estudando, entende? Para vocês entenderem e não ficar voando, tá bom? Ribi, continua. Muito bem. Como eu falei para vocês, a aula hoje ela tem uma finalidade de ser um pouco mais light. Eu estou citando as fontes porque eu quero que vocês sempre escutem fontes judaicas, para que a curiosidade de vocês leve vocês ao estudo mais cedo ou mais tarde. Contudo, é importante a gente lembrar que existem estágios de estudo, para a gente não ficar confuso. Então, nós devemos iniciar o estudo focado no nosso objetivo. Então, se a maioria das pessoas tem um objetivo de fazer, por exemplo, uma conversão, então ela tem que estudar, basicamente, aquilo que pode ser pedido para ela durante um Beit Din. Se a pessoa já passou por isso, está fazendo um curso para ser, por exemplo, aquele profissional responsável pelo controle da kashrut dentro de um hotel, né? Então ele vai ter que estudar um pouco mais profundamente. Se a pessoa quer ser um rabino, tudo tem um objetivo. Então, aqui, eu sei que o nosso objetivo é algo que, vamos dizer assim, é ser aprovado num Beit Din, ou então é ter um mínimo de informação para aquele judeu que já se converteu e está agora querendo entender um pouco mais sobre o que é a halakha, para poder se comportar como um judeu. Mas, no fundo, a nossa visão é de passar para vocês uma vivência judaica. Então, não existe de vivência judaica sem essas fontes, certo? A gente, então, repete, até que a pessoa ela tenha dentro dela o desejo de conhecê-las por ela mesma e que, com isso, ela possa crescer no estudo que ela esteja procurando.
Então, é sempre bom a gente saber que existem sábios do nosso povo judeu que podem orientar cada um de nós no sentido de explicar a cada um de nós as diversas opiniões sobre o mesmo assunto. O judaísmo não é dogma. Então, nós devemos ter, primeiro, esse rompimento de consciência. Por exemplo, eu tenho só uma alma ou eu tenho centenas de centelhas de almas? Eu tenho uma opinião sobre um assunto, eu tenho várias opiniões sobre um assunto. Tem gente que, por exemplo, daqui a pouco vai chegar num nível de estudo tão alto, tá, que vai dar a sua opinião sobre um assunto, como foi o que aconteceu com Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef era tão conhecedor das leis e dos costumes judaicos que ele mesmo já sabia tudo de cabeça e conseguia pensar diante das dificuldades e criar soluções para elas e determinar coisas de acordo com o que conhecia de Halahá, de Torá, de Taná e de tudo mais. Então é importante a gente saber que é muita responsabilidade, tá certo? Ser judeu. Por quê? Porque começa com um pensamento judaico. Pensamento judaico, você tem que saber respeitar o próximo, porque o próximo pode ter um pensamento diferente do seu. A família do outro, do seu amigo, pode ter um costume diferente do seu costume. Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou alijar ele da minha vida? Ou eu vou conviver com ele? Eu sou obrigado a conviver com ele, é minha família, ele é judeu. Mas ele segue um outro costume, mas eu tenho que respeitar. E eu só vou respeitar quando eu estudar. Se eu estudar o costume dele, eu vou entender que o costume dele está de acordo com as tradições dos sábios que deram origem àquele costume. E eu vou entender o que levou o sábio a determinar aquilo lá. Então é isso que eu quero que vocês entendam, certo? É essa que é a dinâmica de todo o processo do pensamento judaico, de tudo que está por trás da Torá, do Taná, das literaturas que vieram depois, tá certo? Então, vamos continuar falando sobre o ato de beber leite, tá certo? Então, assim, o Rashash, que é uma outra fonte que eu quero que vocês pesquisem quando vocês puderem, pelo menos dê uma lida para saber quem é, vai dizer que, olha, para beber leite, basta a pessoa enxaguar a boca com líquidos, e que isso é necessário. E o Badei Hashulchan, que é outra fonte, vai dizer que deve-se lavar as mãos e enxugar a boca após, tá certo? Beber leite, como também para a comida sólida. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que quando nós estamos diante de uma situação de comer carne, tá certo? E depois ter que fazer uma refeição de leite, então eu tenho que seguir as regras que foram dadas no sentido de cumprir aquilo corretamente. E quando eu como leite e depois tenho que comer carne, eu tenho que seguir as regras de acordo com aquilo que eu entendo. Então, por exemplo, uma pessoa diante de um Beit-Din, tá certo? O Beit-Din pergunta para ela, candidato, vamos falar agora sobre leis de kashrut. O que você entende sobre as leis de comer carne depois de comer leite? Aí você vai dizer o que você entende, fundamentando aquilo lá. Então, de acordo com a tradição que eu conheço, por exemplo, aí você começa a falar, o Remá diz que eu devo esperar 6 horas. Pronto, você foi aprovado. Certo? Então, é por isso que eu estou tentando trazer essas informações para vocês. Tá certo? Basicamente, o conteúdo sobre esse assunto, ele se esgota aqui, tá? Por isso que é light. Não tem muito mais o que se falar. Então, eu pergunto para os alunos se os alunos têm alguma dúvida. Rabino, é o Denver. Pois não, Denver. Eu já li a respeito, mas não me aprofundei. Existe alguma diferença entre o leite estar quente ou frio em contato com a carne? Existe alguma ligação sobre isso? Obrigado. Denver, existe, tá certo? Mas isso aí é quando a gente vai falar sobre o ato de cozinhar, tá certo? Então, por exemplo, quando você
quando você tem, por exemplo, também situações envolvendo quando o alimento está num recipiente, tá certo? E toca num outro recipiente que tem leite, um recipiente com carne toca num recipiente que tem leite. Se aquele leite está frio, se aquela carne está quente, tudo isso a gente vai falar no futuro. Essa é uma parte muito importante, só que essa parte ela é tão vasta, ela é tão grande, que nós vamos ter que restringir ela no que for mais importante, tá bom? Para a gente não falar muita coisa e a pessoa ficar confusa. Mas isso existe sim, que você falou. Quando muitas vezes está frio, tá certo? Os rabinos, eles fazem determinações mais light, tá? Chamadas de kula. E quando o alimento está quente, sempre vem um rumbra, porque sempre vai ser mais estrito, no sentido de absorver o sabor, tá? Quando um alimento está mais quente, então ele absorve mais. Quando algum tipo de alimento é frio, às vezes basta cortar a zona de contato, que ele não precisa ser jogado fora. Então, isso basicamente é um estudo que a gente vai ter no futuro, e foi muito oportuno você ter colocado isso, já como algo que a gente já vai deixar para o futuro como algo a ser estudado. Rabino Abraham, como é que estão as coisas aí em Portugal, com essa história de coronavírus? Rabino Abraham está por aí? Alô, você. Aqui 685, 84, botei mais um doentes e 2 mortos. Aqui tá super. Você tem que perguntar para a doutora Nogai, eu não sou médico. Mas... Muito bem. Então, assim... Nos cuidados intensivos, muitos ventilados, desses 18. Muito bem. Doutora Nogai, a senhora ouviu o início da aula, quando eu disse que o Shulchan Aruch, no Tratado de Oredeá, no Siman Kuf Tetzain, ele fala sobre como proceder em casos de epidemia, e que quando já temos uma epidemia já instalada, como essa que a gente tem agora, a gente deve... Então, o Shulchan Aruch diz que nós devemos ficar confinados quando a gente tem uma epidemia já instalada, e que todas as determinações dos líderes das nossas nações, elas são de acordo com o que diz a Halahá, entendeste? Então isso é incrível, porque nós devemos obedecer aquilo que falam os nossos líderes, os ministros, o Ministério da Saúde, o primeiro-ministro, os presidentes, no sentido de conter a epidemia. E é importante a gente saber que a gente não deve colocar Hashem à prova e a gente não deve esperar por um milagre. É isso que diz o Shulchan Aruch. Nós devemos fazer a nossa parte e sermos agente para conter esta epidemia. É incrível isso, tá certo? Sobre isso, eu gostaria de falar um pouco sobre uma causa que, para mim, é uma causa comum entre todas as epidemias, tá certo? Então, assim, em termos de religião, a gente sabe que todas as pragas, todas as situações de dilúvio, de morte coletiva, existe, primeiro, uma autorização de Hashem, e segundo, uma ação do chamado anjo da morte. Então, nós devemos entender que isso ocorre por determinação de Hashem, tá certo? Então, assim, quando a gente entende isso, o primeiro sentimento que a gente tem que ter dentro da gente é conter aquela nossa vontade de julgar as coisas. Então, é um absurdo que as pessoas fazem, as pessoas não deveriam fazer isso, aquele mercado lá da China deveria ser fechado e tudo mais. A gente deve se conter de falar, para não fazer Lashon Hará. Então, a gente deve entender que Hashem, ele tem justiça sobre tudo. Tudo é justo, tá certo? Rabino Meir. Pois não? Desculpe interrompê-lo. É que o senhor diz para nós seguirmos as regras dos nossos líderes de saúde, né? Em relação ao cumprimento de nossos governos, das pessoas que estão a liderar a política de saúde no país, ou no continente, ou no mundo. No meu caso, eu tenho que estar todos os dias no hospital. Eu sou convocada, percebe? Então, eu não consigo ficar isolada.
Aqui em casa está isolado o Matheus e agora o Rabino Abraham, que é nosso hóspede, mas eu tenho que ir todos os dias ao hospital. Hoje, por acaso, estou de folga. E então, mas eu, como estou a cumprir aquilo que me convocaram, creio eu que, pronto, vou ter a bênção e o livramento de... Agora, em relação às pessoas não cumprirem, aqui em Portugal aconteceu uma coisa muito desagradável. O primeiro dia que começou o plano de contingência, muitas pessoas foram para casa para evitar o contágio. Então, em vez de ir para casa, apareceu o sol, foram todos para a praia e ficaram sentados, assim, menos de meio metro de distância, uma grande quantidade de pessoas. Foi um bocado, assim, digamos, uma desobediência muito perigosa. É verdade. Eu entendo assim que existem serviços que são essenciais à população e a medicina é um desses serviços. Por exemplo, quando tem greve, muitas vezes um motorista de ônibus ele tem que continuar a trabalhar, as farmácias têm que continuar a trabalhar, os médicos têm que continuar a trabalhar. Então, assim, é importante que, por exemplo, certa porcentagem de policiais para manter a segurança, de bombeiros, de serviços essenciais à população, eles têm que trabalhar, porque faz parte do trabalho deles e do acordo que eles fizeram com o Estado cumprir isso nesses momentos de confusão. Mas a maioria das pessoas que não são desses serviços, como a medicina, por exemplo, tem que cumprir as determinações. Então, se um primeiro-ministro diz, olha, ninguém mais sai, não tem mais reunião, o máximo de reunião são 10 pessoas, então aquelas pessoas que não compõem os serviços essenciais têm que obedecer, tá certo? É isso que diz o Shulchan Aruch, a halakha judaica. Então, todas as determinações estão de acordo com a halakha, essas determinações dos líderes. Tá certo? A gente não vai discutir elas. E também não vai colocar Hashem à prova. Não vai dizer, eu espero que o milagre aconteça. Isso não é pensamento judaico. Isso diz o Shulchan Aruch, tá certo? É assim que a gente se comporta, de acordo com o judaísmo. E para finalizar, eu gostaria de falar aqui sobre uma passagem que tem no livro do Zohar. O livro do Zohar, ele vai falar na página 63a, quando trata assim da porção de Noar, já que houve um dilúvio e houve aquela confusão, o anjo da morte foi solto, matou praticamente todo mundo, eu estava lendo sobre isso. E eu achei um pouco oportuno a gente entender que tem uma parte que diz aqui no final que Deus mandou que Noé fizesse uma arca de madeira, tá certo? Para que ele pudesse não ser visto pelo anjo da morte. E é dito que é dado ao anjo da morte permissão de matar. E que o anjo da morte, quando tem esta permissão de Hashem, ele não vai distinguir quem é justo e quem é pecador. Ele vai matar quem estiver na frente dele. Então, muitas das vezes, a gente vai tomar ciência de que pessoas justas, infelizmente, faleceram por uma situação, vamos dizer, de coronavírus, ou uma guerra que surge, Deus não permita, coisas assim. A gente não pode ter a nossa fé abalada. A gente não pode ter a nossa fé abalada. A gente tem que continuar com a nossa fé em dia, sabendo que essas dificuldades, elas existem e que nós temos que confiar em Hashem. Tá bom? Rav Avraham, quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu acho assim que a gente precisa entender, quando você falou dessa questão que achei que mostrar, eu escrevi hoje pela tarde um texto que eu botei sem dúvida nenhuma a gente vive num momento muito especial. É um momento que a humanidade talvez não está acostumada. Né? A gente está acostumado com os nossos bens, com as nossas coisas, com os nossos projetos, e agora a gente está parado, né? Está parado dentro da nossa casa, de Israel, o mundo inteiro. Então a gente vai ver que
que se desenha uma coisa nova. E aonde que a gente vai ver isso de novo? Onde apareceu a primeira vez, pela primeira vez? No Egito. Né? E se vocês pensarem bem, a gente está caminhando para Geulah, né? No período de Páscoa, né? A gente está nesse período, ainda é Rodesh Adar. A Torá fala, quando começou o Rodesh Adar, o que a gente falava? Quando o mês de Adar chega, a gente aumenta a alegria. Mas o que a gente está fazendo? A gente está cumprindo esse preceito? A gente está aumentando a alegria? Não, a gente está fazendo os revés. Então, a gente tem que entender que tudo é por bem, como você falou, mas a gente tem que aumentar a alegria. Como é que você vai fazer aumentar a alegria no período que está né, de praga? Né? Vai chamar a atenção. Como é que a gente vai fazer o Avodat Hashem? A alegria, a gente não pode fazer tefilá, a gente não pode fazer tefilá triste. A gente não pode chorar quando está conversando com Deus. A gente pode chorar no momento de desespero, mas todos os dias chorar ou ficar triste, a gente não pode, porque a Shekhinah de Akadosh Baruch Hu, a presença de Akadosh Baruch Hu, ele se afasta. Então a gente precisa entender outra coisa. Como é que é o Avodat Hashem? Essa é a grande Sheila nesse período. Como é que eu vou aumentar como é que eu vou trabalhar para Hashem? Essas perguntas, eu não sei responder. A minha resposta são eu, através da minha tefilá, através do estudo. Olha aí, gente, coisa boa. A gente está de quarentena. Muita gente tem que fazer, vamos estudar por lei. Tem Skype. Né? A gente, uma coisa bem legal, nos dias normais, em Portugal, eu não podia entrar no Skype para assistir a aula do meu rabino lá em Jerusalém. Era ao vivo. Né? Agora, por causa da quarentena, está todo mundo no Skype assistindo. E então, rabino, por oportuno, esse termo quarentena, ele lembra 40 dias. E a gente sabe que esse número 40, ele se repete muito na Torá. Então, nós temos, assim, 40 anos no deserto. Moshe subiu 40 dias para receber a Torá. Então, é um número que ele vai trazer para a gente uma ideia de mudança. O que era antes, quando começa, não vai ser necessariamente quando termina. Vai haver uma mudança. Então, esse termo é muito importante se a gente for parar para pensar em termos de Torá. Não é à toa que existe uma quarentena, tá certo? Então, isso tudo também... Uma coisa interessante, sabe, você falando agora, lembrei, né, na Perashá passada, a gente leu que Perashá? Ititsá. Então, nessa Perashá, a gente vai ver que a gente tem que lavar as mãos e os pés, né? Não vai morrer, senão vai ter praga. Aí vai ver o Kohen Gadol, que entrar o Ketoret, a gente falou sobre isso. E você sabia, eu estava lendo, desculpa lhe cortar, eu estava lendo que o processo de lavar as mãos e os pés, ele era feito concomitantemente, mão direita, pé direito, mão esquerda, pé esquerdo juntos. Era feito quem assim. Lava hoje, quem faz isso hoje? Quem lava os pés e as mãos? Vamos lá, senhores. Quem hoje, qual é o povo que lava as mãos e os pés? Não. Muçulmanos. Os muçulmanos. Muito bom. Para eles entrarem na mesquita, eles precisam lavar as mãos e os pés. Então, é um costume que, naturalmente, a história vai dizer que Maomé, antes de ele fundar uma religião, ele estudou a fundo, depois a fundo o cristianismo e fundou uma outra religião. Essa é a história para outra vez, mas eu só queria comentar mais um pouquinho. Quando Moshe Rabbeinu desceu do Har Sinai, ele estava tão emeto, ele estava tão verdade, que a cara dele era um resplendor. Então ele precisou usar uma máscara. Então, essa máscara era como se fosse uma proteção. Né? A gente vai entender sobre isso, não por causa do vírus, enfim, o vírus é como eu estava vendo agora, o vírus, a gente está constantemente cercado com vírus. O nosso corpo tem vírus. Então,
a máscara que Moshe está saindo, às vezes a emet é tão verdadeira que a gente precisa usar uma máscara. E a gente vai... Eu pensei hoje, assim, hoje a gente está andando na rua aqui em Portugal, ou em Israel, Madrid, na Europa, em tudo, no Brasil. A gente está vendo as máscaras. Porque se a gente tira a máscara, a verdade é muito dura. Qual é a verdade do ser humano hoje? A gente é frágil, que a gente reconhece, então, eu converso com todo mundo no banco ou no supermercado, todo mundo entende e reconhece que a gente tem que estar recebendo uma punição divina. Então, é o período de techuvá. E é o período, quem sabe de agora, eu falei até para a doutora, já pensou a gente sentado na mesa de peça e chega a Geulah? Como é que vai ser interessante isso? A gente vai chegar ao período de Geulah, Mashiach, construção do tempo, vai ser uma outra realidade, como a gente está vivendo uma outra realidade. Fora da realidade que a gente vivia há um ano atrás, então a gente vai ver que é uma outra situação. E isso que é interessante a gente pensar. Eu estava pensando aqui sobre o que você falou. É tão importante isso que você falou, que eu fiz uma correlação, eu queria pedir permissão para falar. Sobre o mês de Adar, tá certo? A determinação é que a gente sinta alegria. E você também falou sobre Moshe Rabbeinu descendo do Monte Sinai. Então eu pensei aqui o seguinte, existe no judaísmo um conceito chamado tzadik, não é? O que é um tzadik? Tzadik é uma pessoa que cumpre todas as mitzvot que Hashem coloca, tá certo? É uma pessoa que veio ao mundo, nasceu ao mundo, para poder ser um representante de Hashem nesse mundo, para que as outras nações saibam que Hashem tem um representante aqui. Então, a primeira coisa que a gente estuda sobre um tzadik é como é que um tzadik pensa. Então, como é que um tzadik pensa? Quando o tzadik vê um problema, ele não se consome pelo problema. A mente dele está focada na solução do problema. Ele não vai entrar num processo de histeria, ele não vai entrar num processo de querer se deixar levar pelas emoções. Ele, então, se torna 100% razão em tentar mudar aquela realidade. Ele já coloca na frente da mente dele aquela realidade mudada para o bem. Então, por exemplo, se uma pessoa começa a ter uma certa prática ruim, algumas pessoas já começam a falar sobre a vida da família da pessoa, sobre isso, sobre um tzadik, ele já vê o que ele pode fazer para aquela pessoa já estar mudando. Tá certo? Então, esse comportamento de alegria, de felicidade, ele é bem típico de um tzadik. O tzadik, ele o tempo todo está vendo as coisas com olhos de mudança para o bem. Certo? E qual foi, dentro do nosso povo, um dos maiores tzadiks, se não o maior? Foi Moshe. Então, esse período em que o povo fez o pecado do bezerro de ouro, vocês se lembram que começou uma praga? E Moshe, então, ele estava lá no alto do Monte Sinai e ele desceu com a Torá. E como ele era um tzadik, né? Quando ele desceu e que ele olhou o povo pecando, o que foi que ele fez? Ele quebrou as tábuas, não é isso? Aí eu pergunto para vocês, compreendendo a natureza de um tzadik e tentando imaginar, tentando alcançar a profundidade de um tzadik como Moshe Rabbeinu, será que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas porque ele estava chateado? Ou será que ele quebrou as tábuas como uma forma de conter a praga? Porque se vocês olharem e derem uma lida logo em seguida o que aconteceu, a Torá vai narrar que as letras saíram das tábuas de pedra e que a praga parou. Então, gente... Eu peço desculpa. Pois não? Mas a minha cabeça não para. Quando você fala, eu me lembro de vários midrashim. E eu tenho é isso que eu quero. Pode falar. Esse midrash, assim... Imagine, gente, está todo mundo aqui prestando atenção, fecha o olhinho e vamos pensar. Moshe Rabbeinu saindo lá do Monte Sinai, toda leve, indo com as tábuas. E aí ela foi a Kadosh Baruch com o dedo dele que fez o Aleph, o Bet e o Gimel. E quando ele passava o dedinho, entrava uma Neshama naquela letra. E aí
ele vem guiando aquelas tábuas, porque a própria Neshama das letras guiavam, que era pesado. Então, quando Moshe Rabbeinu chega à frente do povo, ele vê aquela visão, e a Kadosh Baruch Hu também já sabia, mas vê, encontra, na verdade, as tábuas, não foi Moshe Rabbeinu que quebrou, entende? Porque ele sabia, quando ele estava no mundo do Emet, aquelas tábuas que sustentavam a Neshamot, as almas que sustentavam a Neshama, que sustentava cada letra, que dava vida àquela tábua, ela vai sair, vai evaporar. E nisso vai pesar as mãos de Moshe, e na verdade que ele estava segurando, deixa eu tentar mostrar aqui no vídeo, para vocês tentarem ver, que ele estava segurando assim as tábuas, e aí quando as almas das letras subiram, ele automaticamente ficou pesado e as mãos caíram. E aí foi que as tábuas se romperam. Defendi Moshe bem? Eu consegui Muito defender, bem. né? Ele não quebrou nada, não. Muito bem. É importante a gente ter esse pensamento, ele vai ser um pensamento, então, diferente do que muita gente diz por aí, de que Moshe ficou encolerizado, ficou com raiva, quebrou. Isso não é... Todo mundo é mesmo. Isso não é o pensamento judaico. Uma outra coisa bem interessante a gente tem que falar, eu até estava pensando, a gente sempre imagina uma coisa, a gente sempre imagina uma coisa. No período de Moshe Rabbeinu, Moshe foi que inaugurou a profecia, tá? Moshe Rabbeinu, ele foi o primeiro profeta do povo de Israel, na verdade, legislado, tá? Antes do Matan Torá. Ele está trazendo a Torá, então, com o nascimento do povo de Israel, ele é o primeiro com carteira assinada, vamos botar isso nessa forma assim, tá? Registrado. Porque os antigos, que era Abraão, Isaac e Jacó, eles não tinham a Torá oral, eles só tinham a Torá oral, não tinha a Torá escrita, então eles não eram oficiais. Aí a gente vai inaugurar o período na história judaica dos profetas de Israel, como Moshe Rabbeinu, e aí uma corrente que vai ao conceito da Simchá, da ordenação dos rabinos, tá? Moshe Rabbeinu ia chegar lá e botar as duas mãos e fazia o seu sucessor, que foi Yehoshua. Yehoshua diz que se perdeu no período de 2000 anos, no segundo templo, e aí seguiu a tradição pelos rabinos, tá? Por isso, como é que se faz uma ordenação rabínica? É pelo um rabino grande que vai impulsar. Foi assim que aconteceu comigo, tá? E um dia, se eu quiser estudar, chegar ao nível de um grande rabino, eu possa passar para meu conhecimento para esse próximo rabino. Mas, parando até aqui, a gente vê que o período dos profetas termina quando? Vamos lá, gente. História judaica. Alguém da sala, quando termina a profecia? Eu já falei isso em aula. No tempo de Esther? Não. Não? Esther já acabou há muito tempo. Não. Perdão. Ainda tinha no tempo da Rainha Esther. Fala. Fala, vou botar vídeo. Malaquias. Pesser, não? Fala aqui. Não Você tenho Pesser? certeza. Acho que é Zacarias. Zacarias. Os trapalhões. Não. Não sei. Eu queria... Vamos lá, gente. Eu quero ver vocês falando. Torá, ó. Malaquias? Malaquias. Se vocês... Quem conhece Jerusalém aí? Eu, Beatriz. Ela também? também. O Rabino conhece. Quem mais aí do grupo? Fazer uma caravana para Jerusalém. Pronto. Isso, boa, vamos.
Rabino, foi no tempo da morte? Beatriz. Gente, se vocês forem a Jerusalém, no monte do templo, na esplanada, do lado, a gente vai ver o cemitério do lado. A gente vai ver o lado oriental, vai ter um cemitério. Esse cemitério é um cemitério árabe, que foi na porta onde diz a tradição que Mashiach vai entrar. Depois eu falo sobre isso, como é que Mashiach vai entrar, porque tem outras coisas. Depois, atravessou a rua, a gente vai ver o cemitério judaico. E lá, nesse cemitério judaico, vai ter 3 tumbas muito antigas. Tumbas, tá? E uma é a tumba do filho rebelde. Quem é o filho rebelde? Nataná. Que tentou matar o pai. Absalão. Absalão, certa resposta. Parabéns. Quem falou? Rude. Absalão. Até hoje tem lá, é um funil, estilo meio grego, tá lá. Até hoje está lá, tá? Mas andando um pouquinho, a gente vai ver um sarcófago, uma tumba grande. Uma tumba grande. Conforme a tradição está enterrado lá os 3 últimos profetas. Quem são eles? Um começa com Ra e termina com Gai. Abraão? Não, Abraão está em Hebron. Quem falou que foi Abraão? Hebron. Fui eu. Perdeu o ponto. Hagai. Diz a dica ali. Não vale soprar. Ok. Enquanto vocês vão pensando a resposta, eu lembrei aqui agora que a profecia ela durou durante um período de 1000 anos em Israel. Ela durou do êxodo do Egito até a quarentena de novo, 40 anos depois da destruição do segundo templo. Então, esses profetas que o Rabino está perguntando quem são os profetas da quarentena. São os profetas dos 40 anos. É os 3 últimos, tá? Os menores, que eram o Hagai, Malaquias e Zacarias. Ageu. Perfeito. Ageu, né? Ageu. Não é o Ageu cantor lá do Brasil. É o Ageu Sabiá? Não é ele. Então, senhores, esses foram... Agora, só atenção, que é muito importante, tá? Eu gosto de brincar, mas isso é muito importante. Depois deles, a gente vai começar a diáspora. E na diáspora, teve profecias? Peraí. Não, perdão, estou falando bobagem. Peraí. Longe. Peraí, eu estou falando na diáspora. Houve profecias? Sim ou não? Não? Sim, gente. Estou falando que tá o Rabino, eu e a Nogá. Cadê o pessoal? Demi, vai. Seria assim, não teria? Eu acho que sim. Sim. Ou não? Sim. Tem profecia. Porque esses profetas menores vieram depois da primeira, não foi? Vamos dividir esse. Eu ouvi falar que teve sim profecia. Temos 2 templos destruídos, tá? O primeiro templo, a Shekhinah estava mais forte. A gente ficou quanto tempo no exílio? 70 anos. O primeiro exílio. 70 anos. Ok? E lá, diz a Nesse Gemara, período teve profeta no primeiro templo, a gente não está falando do segundo templo. Primeiro templo, a gente saiu para o exílio, e aí a gente chegou no exílio, e a gente teve profetas. Quem são os profetas do primeiro templo? Vamos lá? Diáspora. Quem foram os profetas do primeiro templo? Na diáspora. Daniel, certa resposta. Jeremias, aqui, ó.
E Isaías. Ezra, não? A gente vai ver Ezra. que houve Ezra. Ezra. A gente vai ver que a Torá ainda está sua íntegra. Quando a gente volta e constrói o segundo templo, a profecia volta à terra de Israel. Agora, na diáspora, a gente perdeu a profecia, tá? Mas, atenção, isso não quer dizer que a gente não vai ter de volta a profecia. Quando que vai ter a profecia de novo? Não. De fato, a era messiânica, mas quando que começa a profecia? Alguém quer falar? Ou eu já vou falando? Rabino, enquanto as pessoas pensam, eu posso falar? Fala que eu vou pegar. Eu vou falar outro Pensa assunto. bem. Eu vou falar outro Estou assunto. escutando. É importante a gente tentar visualizar que é muito difícil ter profecia sem a arca. Tá certo? O que as pessoas chamam de arca da aliança no templo. Muito difícil. Então, nós precisamos, assim, ter uma ideia de que, quando o templo foi destruído, os últimos profetas eles ainda estavam vivos, né? Então, o profeta Hagai, o profeta Zacarias, o profeta Malaquias, eles estavam vivos e eles ficaram vivos por mais 40 anos depois da destruição do templo, em que não tinha mais arca. Então, a presença de Hashem é que trazia a qualidade da profecia de uma forma mais completa. Então, existe uma diferença entre profecia e existe uma diferença entre inspiração divina. Então, eu queria que o Rabino continuasse a sua explicação e que alguém respondesse o Rabino. Qual foi a pergunta que eu fiz? Que eu fui ali, perdi a meada. A diáspora, você perguntou na A diáspora. Tá, agora tem uma pergunta, tá? Respondendo isso aqui que ele falou, já no segundo templo já não havia a Shekhinah completa, porque a arca já não estava no segundo. Está falhando um pouco agora sim. A gente tem Arua Kodesh. O que é isso? Vai ser Arua Kodesh? Rua pode ser compreendido como vento ou espírito, e Hakodesh é santo. Então, já é muito mais. E até hoje você vai entender como é que era um profeta, né? Rua Kodesh são mensageiros, são fragmentos de uma profecia. Fragmentos de uma profecia. E aonde vai se manifestar? Hoje em dia a gente não tem mais profecia. A gente não tem mais. Acabou. Bezat Hashem. Quando o povo de Israel estiver na sua grande parte em Eretz Israel, olha a importância do povo. Quando o povo de Israel... Alguém está me ouvindo ou está cortando? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo, Rabino. Quando o povo de Israel estiver na sua terra, Eretz Israel, aí a gente vai começar a ter de novo a nevoar. A gente vai construir o templo, vai vir Mashiach. E todo um conjunto que o Emet, a verdade, vai se tornar. Então, para que a gente entenda, quando Moshe Rabbeinu vai tem que botar uma máscara, ele vai ter que cobrir o Emet. Porque naquele período que o povo de Israel, embora esteja na saída do Egito, todo mundo estava em nível de profetas e profetisas. Essa a coisa era tão grande que o povo de Israel, eles estavam em níveis de profeta e profetisa. Mas caiu
Na verdade, depois que eles fazem o Hedegen, a gente vai ver que a gente cai espiritualmente, e esse nível, até hoje, não conseguimos voltar. Mas no mundo do Emet, a gente vai poder ver o rosto de Moshe. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Então, assim, da minha parte, eu não tenho mais nada a falar. Só tenho a agradecer os ensinamentos. Gente, é o melhor momento para vocês que querem tirar as dúvidas. O Rabino Google vai responder tudo. Ele vai responder tudo. O Rabino Meir. Eu não sei nada. Eu estou aqui só ouvindo. Silêncio mortal. Gente. Ó, a gente Agora eu tenho uma colocação para falar. Gente, quando o Hashem mandou a gente fazer as mitzvot, ele fez isso para que a gente tivesse a consciência de que nós precisamos purificar o nosso kli. Rabino, o que é isso? O que é purificar o nosso corpo? Para poder, de repente, receber uma inspiração divina, ou então receber, digamos assim, em tempos futuros messiânicos, já uma possibilidade de nevoar, porque todo o povo de Israel, mais cedo ou mais tarde, vai voltar a ser profeta. Não é verdade? Uau. Então, veja só, não vai ter a possibilidade de você ser profeta se você não praticar mitzvot. Porque sem a purificação do kli, ou seja, do corpo, você não tem como receber essa luz sem se danificar. Então, eu queria que isso ficasse um conceito entendido. A gente não pratica kashrut porque, na verdade, a gente quer ser um povo melhor. Não. A gente pratica kashrut porque a gente quer purificar o nosso corpo. Isso é melhor. Muito bom. Isso é importante. Sabe, gente, a gente está no momento, né, de ensino. Eu estou vendo o grupo, talvez o Rabino Meir consiga também entender e enxergar comigo. A gente está com um grupo de pessoas realmente que está querendo estudar. Quando eu pego no pé de vocês, não é porque eu sou mal ou estou de saco cheio de alguém, ou não. É porque eu vejo potencial em vocês, tá? Se eu não pegar no pé de vocês, é porque talvez eu vejo que vocês não estão tão conectados. Então, isso faz parte também da seleção do pré-Beidim, entende? Porque aqui, como eu vejo, a gente não está criando, eu sempre falo assim, isso aqui não é um curso preparatório para um Beidim, isso aqui não é um curso público, não é para você passar e vai fazer um curso, enfim. Não, aqui é preciso deixar judeus mais judeus. Muito bem. No Brasil ou em Israel, para construir, sair daqui da galuta e estar preparado para receber o templo. Preparar o Kli, que nem ele está falando. Para preparar o Kli, entende? Am Kadosh. Povo sacerdotal. A gente precisa entender esse conceito, entende? A gente precisa saber que o estudo da Torá não é da noite para o dia. Eu conheço pessoas, não é Lachonará, tá, gente? Mas só para vocês terem entendido. Eles passaram por um processo de conversão, estudaram o ABC do judaísmo, passaram no Beidim, mas não mudaram, não tiraram as clipotas de dentro de si. Então, eles trazem para o judaísmo essas clipotas. Então, eles são judeus alaricamente, mas por dentro pensam como as outras religiões que estavam. Então, a gente precisa ser judeu por fora e por dentro. E essa é a minha preocupação, entende, gente? Eu sei que cada um tem sua vida, tem tudo, mas a gente está num objetivo maior, aproveitar que temos rabinos, 2 rabinos agora, está ensinando, está dando carinho, mas às vezes para puxar a orelha eu puxo, vocês sabem, né? E então, vou mostrar para vocês que na finalzinho a gente vai fazer uma prova. Essa prova, eu quero que depois dessa aula
lá no grupo do WhatsApp, que vocês postam aquelas coisas tão bonitas, vão postar os e-mails de vocês, tá? E a gente vai mandar a prova para vocês. E aí, vocês vão ter que pensar. E o Rabino não quer desculpa, porque senão, se vocês não tiverem uma boa nota, infelizmente, no final do processo é uma avaliação. E aí eu vou ver que vocês precisam estudar mais um pouquinho de cachiruto. Entende? Isso vai atrapalhar mais a reta final. Então, meus filhos queridos, vamos estudar. Até mais. Obrigado, gente. Fiquem bem.